Olá, bom, tudo bem? A gente é da equipe 3D Data, estão começando agora a fazer algumas séries de vídeo que tem o propósito de disseminar os conceitos na área de manufatura aditiva, conhecido também como impressão 3D para a maioria das pessoas. Então, essa vai ser uma série de vídeos que a gente vai falar sobre os conceitos, onde a manufatura aditiva pode ser empregada e pontos técnicos relacionados a esse tipo de processo de fabricação. O Henrique aqui da nossa equipe, ele vai falar agora sobre a questão da fabricação de partes complexas. Pode falar aí, Henrique. Perfeito. Dentre os pontos que a gente tem, a fabricação de partes complexas, ela tem uma grande vantagem, principalmente com a liberdade que o objeto pode ser impresso. Você só precisa fazer o modelo CAD dele, e aí você coloca para imprimir com auxílio de suportes, ou às vezes sem necessidade deles. Essa imagem do pendrive que vocês estão podendo ver, ele foi utilizado o mesmo encaixe do USB, mas para diferentes formatos de corpo. Perfeito. Agora a gente vai ver essa questão na parte de redução no número de componentes. Sim, eu acho que para a gente explicar a redução do número de componentes, nada melhor do que um exemplo. Na imagem da direita, a gente tem uma turbina fabricada pela empresa Siemens. Ela habitualmente é feita por processos de usinagem separadamente e depois elas são soldados. Nessa peça, a gente tem 13 partes separadas e depois ela tem 18 pontos de solda. A imagem da esquerda já é utilizando a impressão 3D em metal, onde você tem a impressão de um componente único. Então, ao invés de você ter 13 modelos diferentes, 13 processos de usinagem diferentes e depois 18 pontos de solda com alinhamento, gabarito, não. Você já pode ter a peça impressa no formato, nas tolerâncias, dentro do dimensional da necessidade que você tem. Nossa, Henrique, Próximo como isso é slide. legal quando você pensa no processo de fabricação, como isso diminui a questão de tempo, como isso diminui vários fatores importantes no processo de fabricação de uma peça complexa. Com certeza. Aí a gente começa a conjugar o custo, né? Imagina o custo de operação, o custo de usinagem, às vezes é feito por empresas independentes, né? Então tudo isso acarreta aí um grande impacto. E vamos falar mais um pouco mais dos benefícios que agora pronta já para o usuário. Sim, nesse caso, esse exemplo que a gente está observando, ele é um suporte de guitarra. Ele foi impresso, como vocês estão observando na imagem da esquerda, e ele sem a necessidade de montagem de peças, não. Ele já foi impresso com a dobradiça e na imagem da direita já é ele montado. Então a gente tem ali um suporte de guitarra que foi tirado da própria máquina e já sendo utilizado. Ele poderia ter sido embalado e já distribuído para os seus clientes. É, nossa, isso diminui custo de montagem também, questão já pronta a peça, já vamos dizer até para o consumidor final que queira utilizar. Exatamente, exatamente. Até se você quisesse colocar o logo de uma empresa ou o nome de uma pessoa, você poderia fazer ali um processo de customização, que a gente também aborda um pouco mais no próximo slide. Então vamos passar para o próximo slide. Nessa imagem, a gente tem, por exemplo, um drone que ele utiliza ali a marca de uma empresa, né, nas laterais. E como é que ele é fabricado? Você tem o objeto em si, que é o formato dos drones, para as hélices e o motor, e você faz pequenas alterações no CAD para colocar o logo da empresa ou a marca, né? E tudo isso ele é feito e só no modelo virtual. Então, uma pessoa que tem o domínio do CAD, ele faz pequenas modificações que demoram alguns minutos e já manda produzir com um novo formato. Diferente do processo habitual, que você teria que fazer uma ferramenta, um estampo ou fazer um adesivo para colocar em cada objeto. Nessa parte não, você já estaria produzindo a peça com o design determinado e facilidade muito grande, uma flexibilidade muito grande para fazer modificações. Nossa, perfeito. Agora vamos ver. E na questão que você pensa, então, agora com toda essa facilidade que a manufatura aditiva pode
oferecer na questão da cadeia A produtiva. gente também está comentando sobre a cadeia produtiva, é muito importante a gente falar da manufatura on demand, porque esse é o principal aspecto que está alterando hoje dentro das empresas, dentro das pessoas que têm impressora 3D, né? Como é que era o processo antigamente? Você tinha que ter uma peça homologada já com o descritivo do desenho e um ferramental pronto. Aí os suppliers, né, eles produzem essa peça, entregam na fábrica, a fábrica faz a montagem do componente, que é colocado num estoque, do estoque ele é distribuído até o cliente, que vai até a loja e no final o consumidor que compra a peça, né? Com toda essa cadeia delineada, logística e transporte. As pessoas estão reavaliando muito de terem uma independência maior do seu processo produtivo, de toda essa distribuição. Como? Você como empresa, você teria o próprio componente, o modelo CAD desse componente e teria uma impressora ou alguém que tem uma impressora e te dá o apoio. Aí você imprime esse componente conforme a quantidade que você precisa e já utiliza no seu processo. Isso elimina drasticamente o número de peças de estoque, reduz também o espaço de armazenamento, o custo de transporte, logística, existe toda uma diminuição nessa cadeia. O que a gente está vivenciando hoje com o Covid-19, até com os problemas de importação e fabricação de peças e disponibilidade, é um grande ponto que a gente está hoje colocando na balança, essa independência de todo esse processo de produção e Ok? Então, muito obrigada pelas explicações, Henrique. Esse foi nosso primeiro vídeo da série que a equipe da 3D Data tá produzindo. E espero que veja vocês nos próximos vídeos que a gente vai falar sobre o processo, sobre a questão toda da manufatura aditiva. Um grande abraço e espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. obrigado, um abraço também. Tchau, tchau.